Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. O meu coração se enche de alegria e gratidão, por saber que você está agora comigo, abrindo-se à palavra de Deus, permitindo-se preparar-se da melhor maneira possível para celebrarmos juntos a Páscoa do Senhor Jesus. E certamente a meditação do dia de hoje mexerá muito com você, como mexeu comigo quando estava preparando esta gravação. Hoje, terça-feira da terceira semana da Quaresma, nós refletiremos a verdadeira sabedoria. Como é necessário, meus irmãos, nós termos o coração cheio da sabedoria do alto, que Tiago, no capítulo 3, vai dizer que existe uma outra sabedoria, diabólica, que divide, que fere. Esta é filha da inveja. Mas nós queremos refletir a verdadeira sabedoria. Quer dizer que existem falsas, não é verdade? Sabedoria 10, versículo 10. E deu-lhes a ciência dos santos. A sabedoria é a ciência dos santos. E é o que nós precisamos pedir todos os dias. Senhor, dai-nos sabedoria. Divino Espírito Santo, dai-nos os teus dons. E o maior entre eles, o dom da sabedoria. Compreendamos bem que os verdadeiros sábios, as pessoas cheias de sabedoria, são aqueles que sabem adquirir a graça de Deus e o paraíso. Veja que isso muda tudo. Quantas pessoas inteligentíssimas irão perder a salvação? Quantas pessoas entendem de muita coisa, mas não entendem de Deus? Então aqui se coloca para nós: os verdadeiros sábios são aqueles que sabem adquirir a graça de Deus e o paraíso. Que bela ciência a de amar a Deus e salvar a alma. Olha, tem muita coisa importante na nossa vida, não é verdade? Mas o que é o mais importante? Qual é a nossa prioridade maior? Está aqui: amar a Deus e salvar a nossa alma. Para que estamos aqui neste mundo? Para amar a Deus e salvar a nossa alma. Nada é mais importante, nada é mais importante. E aqui se colocam para todos nós duas perguntas: como eu tenho amado a Deus e quanto tempo eu tenho gasto cuidando da minha alma, da minha salvação? Há muita gente que perde muito tempo com coisas que não acrescentam absolutamente nada. Amar a Deus e salvar as nossas almas. Se soubéssemos tudo e não soubéssemos salvar, nos salvar, nada nos aproveitaria e seríamos para sempre desgraçados. Ao contrário, seremos eternamente felizes se soubermos amar a Deus, ainda que no mais fôssemos completamente ignorantes. Eu não estou dizendo aqui que nós não devamos aprender tantas outras coisas, exercitar a nossa inteligência, mas nada disso é mais importante que amar a Deus e salvar as nossas almas. Aqui está dizendo de maneira bem clara
Que aproveito teria se soubéssemos de tudo, mas não soubéssemos amar a Deus? Não adiantaria nada. Tinha um homem muito soberbo, muito orgulhoso. Ele estava visitando lá a Amazônia e ele teve que passar de barco de uma margem para outra do rio. E durante a travessia, ele olhou aquele menininho, aquele rapazinho que remava a troco de alguns reais. Ele perguntou para o rapaz assim: meu caro, você sabe falar outra língua? Ele disse: não, eu sei falar mal português. Aí aquele senhor muito inteligente disse: se você não sabe falar inglês, você perdeu 1/4 da sua vida. E aquele rapazinho remando, aquele homem perguntou: você conhece quantos países? E o rapazinho respondeu: eu nunca saí daqui não, eu conheço mal a nossa região. E o homem deu uma risada, porque ele já tinha viajado vários países, e disse: você que não conhece país nenhum, você perdeu o outro 1/4 da sua vida. Então metade da sua vida já foi embora, não sabe falar inglês e nunca saiu do país. E o rapazinho continuava remando. E aquele homem perguntou: você, por acaso, pensa em ter sucesso na vida? Uma grande empresa como eu tenho? Uma conta com muitos zeros lá, né? Quer dizer, uma conta recheada? E ele disse: a gente tem nossa casinha aqui e o nosso dinheiro dá para o mês. Aí o cara riu e falou assim: você não tem nenhum trabalho, nem muito dinheiro no banco. Olha, meu caro, você não tem felicidade. Você perdeu mais 1/4 da vida. Você perdeu até agora 3/4 da vida. Nisso, veio um grande toco, uma grande madeira no rio e acertou o barco e quebrou o barco embaixo. Aquele barco começou a encher de água e aquele rapazinho que não sabia inglês, que não tinha saído do Brasil e que não tinha uma conta recheada de reais e nem uma grande empresa, perguntou para o homem: você sabe nadar? E aquele homem respondeu: pior que não sei. Aí o rapazinho disse: você não perdeu 1/4 da vida não, você perdeu a sua vida toda. E o rapazinho saiu nadando, porque naqueles barcos não tem salva-vidas. E o cara desapareceu. Esta história eu gosto, porque ela nos leva ao essencial. O que era o essencial naquele momento para salvar a vida? Saber nadar. Quantas pessoas passam a vida inteira iludidas com muita coisa, mas na hora derradeira da vida, a pergunta é: você amou a Deus? Você investiu na salvação da sua alma? Não. Mas eu sei falar inglês, eu viajei o mundo todo, tenho muito dinheiro, fui muito... Olha, isso não vale de nada, meu caro. Não vale de nada. O dinheiro que você teve, a roupa que você vestiu, os países que você conheceu, os cursos que você fez, isso aqui não vale. Aqui o que vale é amar a Deus e salvar a tua alma. Perdeu a vida inteira. Como o rapaz do barco. Para pensar, não é verdade? É para pensar. Santo Agostinho vai dizer: bem-aventurado os que vos conhecem, ó Deus, embora ignore todas as outras coisas. Ou seja, se a pessoa não aprendeu nada na vida, se ela ignorou tudo, mas se ela aprendeu a amar a Deus de todo o coração, no final, esta pessoa foi a vencedora. Esta pessoa que tinha sabedoria, que vai além desta vida. O Frei Gil disse a São Boaventura: feliz de ti, Padre Boaventura, que sabes tanta coisa, e eu, pobre ignorante, nada sei. Tu podes ser muito mais santo do que eu. Aí, o Padre Boaventura respondeu: escuta, se uma velhinha ignorante souber amar a Deus mais do que eu, ela será mais santa do que eu. Olha que bonito.
O que São Boaventura está ensinando a todos nós? Que por mais que ele fosse culto, inteligente, letrado, o mais importante era amar a Deus. E se uma velhinha, uma senhorinha, que não sabe nada, mas ela aprendeu a amar a Deus, ela seria mais santa do que ele, que sabe tantas coisas. Essa meditação está mexendo com você como mexeu comigo? Quanta força que nós gastamos naquilo que não é o essencial, aquilo que não é o mais importante. Claro, devemos cuidar das coisas menos importantes, mas não podemos descuidar da mais importante. Santo Agostinho vai dizer, mais uma frase dele: os ignorantes levantam-se e conquistam o céu. Olha o que ele disse. Ou seja, enquanto a pessoa ignora tanta coisa da terra, ela ama a Deus profundamente. Gente, eu lembrei de tanta gente assim. Na minha oração, eu lembrei de tanta gente que tem uma vida humilde, não sabe quase nada, trabalha ali, né? Uma vida muito austera, não sabe quase mexer em celular, não sabe navegar na internet, não conhece muita coisa, mas são pessoas profundamente cristãs, que têm um amor verdadeiro por Deus e estão num caminho profundo de santidade. Essas pessoas são os sábios de verdade. A sabedoria está ali. A sabedoria está ali. Com certeza todos nós tivemos na nossa família um vovô, uma vovó, uma pessoa mais idosa que não sabia muita coisa. E que ali, na terceira idade, procurava duas coisas: amar a Deus, cuidar da salvação da alma. E me permite pôr mais uma aqui, né? Pagiar os netos, momar os netos. A sabedoria estava ali nos antigos. O meu avô Bismarck, já falecido, tinha um 4º ano de grupo, mas um homem de profunda sabedoria. O meu avô me dava conselhos, que parece que o cara fez faculdade. Sabedoria da vida, sabedoria provada, sabedoria vivida. Precisamos buscar isso. Precisamos buscar isso, sem deixar aquilo, né? O estudo, o trabalho, tudo isso é importante, mas não podemos esquecer o mais importante. Olha o que diz Santo Afonso. Quantas pessoas que não sabem ler, mas sabem amar a Deus, se salvam? E quantos sábios, poliglotas, que falam várias línguas, e são sábios, segundo o mundo, acabam se condenando. Olha que bonito. Numa linguagem mais nossa, quantas pessoas que não sabem ler nada, não sabem nem ler o nome, mas amam profundamente a Deus, serão salvas. E quantas pessoas que falam inúmeras línguas e são muito sábios para o mundo, serão condenadas. E a pergunta é, o que valeu? O que valeu uma vida de poucos anos perante uma eternidade? Vamos supor, nem todos viverão tudo isso, mas vamos supor que a gente vive 100 anos. Vamos supor que todo mundo chegará aos 100 anos. Você pegar 100 anos pela eternidade é um grão de areia. Então é a sabedoria do mundo. Enquanto estamos aqui, precisamos investir na sabedoria de Deus, amar a Deus, salvar as nossas almas. Estes são os verdadeiros sábios. Guarde isso. Escreva agora nos comentários. Os que amam a Deus são os verdadeiros sábios. Não importa o que a pessoa faça, não importa o emprego que ela tenha, a cultura que ela possua, os verdadeiros sábios são aqueles que amam a Deus. Vai escrever aí. Os verdadeiros sábios são aqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus são os verdadeiros sábios. Os que renunciam aos bens terrestres para se consagrarem a Deus são chamados homens
desenganados. Os que abandonam a Deus pelos bens do mundo devem ser chamados homens enganados. Entendeu? O que é um ser humano desenganado? Aquele que saiu do engano, aquele que encontrou a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu quero viver como um homem desenganado. Ou seja, colocando a minha alegria em Deus, me consagrando a Deus, amando a Deus, buscando salvar a minha alma. Ora, quantas pessoas vivem enganadas? Ou seja, trocaram as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Entenda bem, aqui uma pessoa desenganada não é uma pessoa que está para morrer, não. Que a gente usa isso, né? E tal pessoa foi desenganada pelos médicos. Não, não é esse sentido. Aqui é o sentido das pessoas enganadas que trocaram Deus pelas coisas do mundo. E as pessoas desenganadas trocaram as coisas do mundo para Deus. Quem não é desenganado vive uma vida enganada. E nós não nascemos para trocar a verdade pela mentira, Deus pelas coisas. Não é verdade? Então, numa linguagem espiritual, eu quero ser um homem desenganado, um padre desenganado. Troquei as coisas do mundo pelas coisas de Deus. Isso é muito lindo, gente. Isso é muito profundo. Nós vivemos qual das duas situações? Nós trocamos as coisas do mundo pelas coisas de Deus, ou nós estamos trocando as coisas de Deus pelas coisas do mundo? São João Crisóstomo dá um conselho para que possamos escolher bem visitar o cemitério. E eu fiz isso na semana passada. Fiz a encomendação de um amigo, Zé Roberto, esposo da Simone, faleceu em decorrência a um câncer. Ficou a Simone com 2 filhos, um casal, né? E quando eu cheguei, antes do momento de oração, eu cheguei no muro do cemitério e olhei assim, quantas tumbas. Itaú, no cemitério é interessante, tem muitas lápides de mármore, muitas imagens, tu vê aquele cemitério assim mais antigo, sabe? E eu olhando aquilo tudo, me veio um aperto no coração. Quantas pessoas morreram sem amar a Deus e sem se preocupar com a salvação da alma? Quantas pessoas morreram sem conhecerem Jesus Cristo? Isso aperta o coração da gente. Isso faz o ser humano pensar, hoje eles estão aqui, um dia serei eu. Claro que a gente não fica pensando isso toda hora, mas esta é a verdade. Parece que não cabe na nossa mente, não é interessante? Parece que a gente não vai morrer um dia. Parece que nós não seremos sepultados um dia e seremos. Por isto que São João Crisóstomo vai dizer, olha, visite os túmulos. Ele tem esta exclamação, né? Vamos aos túmulos. Olhando para os túmulos, pensemos, eu quero ser um homem desenganado ou um homem enganado? Olhando para o cemitério, a escolha fica mais fácil. Tudo passa. O que é que vale? O amor a Deus e a salvação da nossa alma. E ele vai dizer, olhando para os túmulos, eu digo, o que eu vejo? Não vejo senão um montão de ossos, de vermes e podridão. Então a gente não nasceu para aquilo ali, né? Ninguém nasceu para morrer, nós nascemos para viver vida com Jesus, a salvação eterna, a vida eterna. Todos se quereriam salvar e ser santos, mas como não procuram os meios, não se santificam e perdem-se. Se você pergunta para todo mundo, quando você morrer, você quer ir para o céu ou para o inferno? Dificilmente alguém vai falar, não, eu quero queimar na profunda do inferno. Ninguém fala isso.
Mas eu quero ir para o céu. Você quer ser um santo ou um pecador safado? A maioria de nós, se não todos, diríamos o quê? Não, eu quero ser santo. Mas aqui ele vai dizer que todos querem se salvar e todos querem ser santos, mas nem todos procuram os meios. E por isso se perdem. É preciso evitar, anote aí, o que é preciso evitar para amar mais a Deus e salvar as nossas almas. Primeiro, é preciso evitar ocasiões de pecado. Segundo, frequentar os sacramentos. Não perder a missa dominical, se confessar sempre que necessário e buscar os demais sacramentos da igreja. Rezar todos os dias, ter uma vida de oração, esse é o terceiro conselho, uma vida profunda com Deus. E quarto, gravar as lições do Evangelho, as máximas do Evangelho, conhecer o que Jesus disse e nos deixou. E entre tantas, uma pergunta que Jesus nos faz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Nada. Não adianta nada. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ele perder a sua alma? Não adianta nada. Quer dizer, valeu de quê? Um sopro. A vida do ser humano é um sopro. A Bíblia diz que de manhã nós somos uma erva verde, à tarde murcha e à noite seca. Ou seja, a nossa vida é muito rápida. São as três fases do ser humano, né? A infância, a idade adulta e a velhice. De manhã, um raminho verde, à tarde, um raminho que começa a murchar, à noite, um raminho seco. E a pessoa fica nessa vida agarrando as coisas do mundo como se fosse ficar aqui para sempre. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a própria salvação? Não é verdade? Esta é a reflexão de hoje. E qual é o nosso ponto concreto de esforço? São os conselhos para amarmos mais a Deus, cuidar da nossa salvação, evitar a ocasião de pecado, procurar os sacramentos, ter uma vida de oração e ler a Bíblia todos os dias. 4 pontos: evitar pecado, frequentar os sacramentos, entre eles a missa, não perca a missa, ter uma vida de oração, reze todos os dias e conhecer a palavra. Esses 4 são os nossos PCEs de hoje, pontos concretos de esforço. E não é só hoje não, viu gente? É vida fora. O católico faz isso sempre. Sempre. A nossa salvação consiste em fazer a vontade de Deus. Se você quer salvar a sua alma, se você quer ser uma pessoa melhor, procure fazer a vontade de Deus. Toda manhã, quando você acordar, reze e pergunte: Senhor, qual a tua vontade para a minha vida no dia de hoje? Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Por isso que o Pai Nosso é a oração perfeita. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Deus falou muito com você. Deus falou muito comigo nesta meditação. Vamos rezar? Feche os teus olhos. Rezemos a oração de Santo Afonso para o dia de hoje. Ó Pai das misericórdias, lançai um olhar sobre a minha miséria e tende piedade de mim. Iluminai e fazei-me conhecer todos os erros do meu passado, para que eu possa experimentar a vossa infinita bondade e consiga te amar com amor verdadeiro e total.
Ó meu Jesus, não entregueis às feras as almas que vos louvam. Derramastes o vosso sangue para me salvar. Não permitais que me torne ainda mais escravo do pecado, como já fui no passado. Derramastes o vosso sangue para me salvar. Não permitais que me torne ainda mais escravo do passado, do pecado, como fui um dia. Arrependo-me de vos ter deixado o supremo bem. Amaldiçoo todos os instantes em que por minha própria vontade consenti no pecado e uno-me estreitamente à vossa santa vontade, que só deseja a minha felicidade. É verdade, Senhor. Eu tomo posse desta palavra. A tua vontade deseja apenas a minha felicidade. Obrigado, Senhor. Louvores e glórias a ti, Jesus, ó Pai eterno, pelos merecimentos de Jesus Cristo. Dai-me a força para executar tudo o que é do vosso agrado. Eu quero fazer tudo para agradar a Deus. Deixai-me antes morrer do que opor-me à vossa santa vontade. Antes morrer que pecar. Antes morrer que pecar. Ajudai-me com vossa graça a depositar unicamente em vós todo o meu amor e a desligar-me de todos os afetos que não se referem a vós. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amo-vos, ó Deus de minha alma, amo-vos sobre todas as coisas, e de vós espero todos os bens, o perdão, a perseverança em vosso amor e o paraíso para vos amar eternamente. Repita comigo em voz alta. Amo-vos, ó Deus de minha alma. Amo-vos sobre todas as coisas. E de vós espero todos os bens. O perdão, a perseverança em vosso amor e o paraíso para vos amar eternamente. Ó Maria, pedi estas graças para mim. Vosso Filho não vos recusa nada. Esperança minha, em vós confio. Que assim seja. Amém. Maravilha! Simplesmente maravilhoso o tema de hoje. A verdadeira sabedoria. Então, peça sempre, reze sempre, clamando a sabedoria do alto. Dai-me, Senhor, a sabedoria dos santos. Escreva isso no seu caderninho ou no cantinho da sua Bíblia. Dai-me, Senhor, a sabedoria dos santos. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Que Jesus permaneça sempre ao nosso lado e que Maria Santíssima nos cubra com seu manto maternal. Forte abraço e até amanhã para mais uma meditação da Quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Que alegria estar com você
para mais uma meditação deste tempo da Quaresma. Hoje, você notou aqui um pouco diferente o nosso cenário. Esse belo quadro que eu tenho aqui na minha casa, um quadro grande, Jesus misericordioso. Porque o tema desta nossa meditação são as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. E a chaga do coração, de onde jorrou sangue e água, nos mostra até que ponto Deus chegou por amor. Até que ponto Deus nos ama. O coração de Jesus é fonte de perene misericórdia. Então é sobre isso que nós queremos refletir nesta sexta-feira da terceira semana da Quaresma. As 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto bíblico é de Isaías capítulo 12, versículo 3. Tirareis com alegria águas das fontes do Salvador. Então está falando do coração de Jesus. Jesus das santas chagas. As chagas de Jesus Cristo são aquelas benditas fontes preditas por Isaías, das quais podemos tirar todas as graças, se as pedimos com fé. Tirareis com alegria águas das fontes do Salvador. As chagas de Jesus não são marcas de dor, são sinais de amor. Jesus, quando foi pregado na cruz, transpassaram as suas mãos e os seus pés. 2 chagas nas mãos e as 2 chagas dos pés. Quando o Senhor já estava morto, transpassaram-lhe o coração com a lança e jorrou sangue e água. O sangue da Eucaristia, a água do santo batismo. É por isso que nós podemos tirar das santas chagas todas as graças, se tivermos fé. Se tivermos fé. Nós temos, segundo Santo Afonso, 3 significados das santas chagas. O primeiro, as santas chagas são fontes de misericórdia. Segundo, as santas chagas são fontes de esperança. E terceiro, as santas chagas são fontes de amor. Misericórdia, esperança e amor. Só de contemplar o olhar de Jesus, o Senhor que ergue a mão para nos abençoar, apontando o seu divino coração, só de contemplar esta estampa, eu sinto muita paz. E sempre digo, Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Nós podemos confiar no Senhor, o Senhor das santas chagas. A sua mão direita, a sua mão esquerda, seu pé direito, seu pé esquerdo e a chaga do coração.
Há um pensamento muito bonito que diz que o que segurava Jesus na cruz não eram os cravos, mas o amor por cada um de nós. E Jesus não derramou um pouquinho do seu sangue, Jesus não derramou a metade do seu sangue, Jesus derramou todo o seu sangue para a nossa salvação. Então as santas chagas são fontes de misericórdia. E aqui nós podemos citar o Cântico dos Cânticos, que vai dizer, capítulo 2, versículo 14: Vem, pomba minha, nas aberturas da pedra. Vem, pomba minha, nas aberturas das pedras. Isto é, na interpretação de São Pedro Damião. Veja que beleza. É como se Jesus dissesse para você e para mim agora: vem dentro dessas minhas chagas, onde acharás todo o bem para a tua alma. As chagas que outrora eram sofrimento para Jesus, hoje é como se fosse um abrigo, um refúgio para cada um de nós. Precisamos confiar em Jesus, nos escondendo nas suas santas chagas. Eis aí que te gravei na palma das minhas mãos. Isso está em Isaías, capítulo 49, versículo 16. O Senhor gravou o nosso nome na palma de suas mãos. É como se Jesus dissesse: minha pobre ovelha, tem ânimo. Não vês quanto me custaste? Eu te gravei em minhas mãos, nestas chagas que recebi por teu amor. Elas me solicitam sempre ajudar-te e defender-te de teus inimigos. Tem, pois, amor e confiança em mim. Jesus quer que nós o amemos mais e que nós tenhamos nele confiança total. E qual é a prova que ele nos deu de que nos ama e de que nós podemos verdadeiramente confiar nele? As santas chagas. É por isso que nas aparições do ressuscitado, não reconhecendo Jesus de rosto, o Senhor mostra para os seus discípulos sempre as mãos e o lado, as mãos e o coração. É como se Jesus dissesse a cada um de nós: vede até onde eu te amo, confia em mim, dá-me o teu amor. Você confia em Jesus? Como a gente diz, você confia em Jesus de olho fechado? Você já entregou a Ele o seu coração, a sua vida, seus projetos? Jesus, eu confio em vós. Além das santas chagas serem fontes de misericórdia, elas são fontes de esperança. São Paulo vai dizer: o Senhor quis morrer, consumido pelas dores, a fim de merecer o paraíso para todos os pecadores arrependidos e resolvidos a mudar de vida, a buscar uma verdadeira conversão. Essa palavra é para nós, essa palavra é para você que agora está comigo.
O Senhor sofreu, consumido pelas dores, para merecer para nós o paraíso. Pelas chagas de Jesus nós somos curados. As chagas de nosso Senhor abriu para nós as portas do paraíso. Hebreus, capítulo 5, versículo 9, nós lemos: e pela sua consumação foi feito o autor da salvação para todos os que lhe obedecem. Você tem lido a palavra de Deus? Você tem gosto de ler a Bíblia? Você obedece os mandamentos de Jesus? Porque o mundo que nós estamos só quer uma coisa: pessoas desobedientes. Quantos já jogaram a Bíblia fora? Falam que é um livro velho, um livro ultrapassado, não tem nada aí que nos aproveite. Ou seja, as pessoas não querem conhecer a palavra porque elas não querem obedecer a Deus. Toda pessoa que não lê a palavra não quer obedecer a Deus, porque para obedecê-lo, nós precisamos cumprir os seus mandamentos, os seus ensinamentos que estão na palavra. Jesus abriu para nós as portas do paraíso, mas para que possamos entrar, nós precisamos cumprir a palavra, praticar a palavra. Por amor a Jesus. As chagas de Jesus Cristo são os nossos merecimentos, a nossa esperança. Você que está comigo agora, escreva aí nos comentários: a minha esperança são as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha esperança são as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali está a nossa esperança. Por isso que as santas chagas são fontes de esperança. Esperança de estarmos com Cristo. Esperança da vida eterna. Esperança de estarmos um dia no céu. E por último, as santas chagas são fontes de amor, fontes de misericórdia, fontes de esperança e, por último, fontes de amor. Porque as águas que dali brotam, olha aqui, do coração de Jesus, as águas que ali brotam purificam as almas e ao mesmo tempo abrasam-nas daquele santo fogo que o Senhor veio acender sobre a terra no coração dos homens. Então, as águas que brotam do coração de Jesus purificam a nossa alma. E o sangue que brota do coração de Jesus acende dentro de nós o fogo do amor de Deus. Purificação e fogo. Água e fogo. E o coração de Jesus está aberto a todos nós. O coração de Jesus está aberto para você. Assim como a andorinha busca a proteção na pedra, nós buscamos a proteção no coração de Jesus. Ali é o nosso lugar. O meu lugar é no coração de Jesus. São Boaventura exclama: ó chagas, que feris os corações mais duros e abrasais as almas mais frias de amor divino. Não há coração humano que resista ao sagrado coração de Jesus, ao Senhor das santas chagas. As chagas de Jesus
tocam os corações mais duros e abrasa as almas mais frias do amor divino. Então, um coração duro é tocado pelas santas chagas. Um coração frio é abrasado do amor das santas chagas. Então, se você tem na sua família alguém que não crê, alguém que duvida de Jesus, que não acredita na palavra de Deus, que chegou até a dizer: ah, mãe, ô pai, eu sou ateu. Reze por esta pessoa, a Jesus das santas chagas. Quando o Senhor tocar nesta pessoa, não há coração frio que não se aqueça. Não há coração duro que não se converta pelas santas chagas de Jesus. E diga todos os dias: Jesus, eu confio em vós. Esse pode ser o PCE de hoje, ponto concreto de esforço. Todas as vezes que você lembrar, diga: Jesus, eu confio em vós. Escreva esta frase numa folha de papel, cole na porta do seu guarda-roupa ou na sua geladeira, escreva pequenininho, ponha na sua carteira, para que durante várias vezes do dia você possa dizer: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. São Paulo vai dizer, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2: não entendi saber entre vós coisa alguma, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. A pregação de Paulo era Jesus crucificado. Ele não ignorou que Jesus nasceria numa gruta, passaria 30 anos numa carpintaria, ressuscitaria e subiria ao céu. Acreditava em tudo isso. Não obstante isso, São Paulo diz que não queria saber senão de Jesus crucificado, porque este mistério o excitava a amá-lo ainda mais, visto que as santas chagas lhe diziam o amor imenso que Jesus nos teve. Então, olhando para as santas chagas, São Paulo dizia: eis aí o amor, eis aí o verdadeiro amor. Olha aqui a santa chaga na mão de Jesus. Olha as chagas na outra mão. A chaga do coração. A chaga nos pés, que aqui estão. As 5 chagas. Então Paulo pregava Cristo crucificado porque ali era o sinal do amor. Ali era o sinal do amor. Certo rei pediu a grandes artistas, grandes pintores, que fizesse uma pintura que lhe passasse paz. Ele estava construindo um novo castelo. Ele queria que na sala real esta pintura fosse estampada atrás dele, bem grande, para que todos que vissem tivessem paz. 3 pintores aceitaram o desafio. E antes de pintarem no castelo, o rei pediu que pintasse um quadro para que ele pudesse escolher, juntamente com a rainha, claro. 3 meses depois, o rei acolhe esses 3 pintores, que trouxeram os 3 quadros, eles cobertos, né, de um pano de veludo, e o rei então vai até o primeiro quadro. E ele diz para o pintor: se esse quadro me passar paz,
você irá pintar o meu castelo. Quando o pintor mostrou o primeiro quadro, o rei respirou profundamente e ele teve paz. Aquele pintor, ele fez uma praia com as ondas calmas, a areia clarinha, pessoas andando, coqueiros, o vento, a brisa passando, gaivotas, barcos. O rei olhou e disse: que maravilha, eu senti paz. Quem é que não sente paz numa praia? Só que tinha um segundo pintor. Ele, quando destampou o seu quadro, o rei respirou ainda mais profundo. Que maravilha! O segundo quadro era um belo jardim, com belas árvores, rosas e flores multicores, pássaros, borboletas, pessoas ali descansando, casais namorando. E o rei ficou encantado como que o pintor conseguiu passar naquele quadro um momento de paz. Não há como não ter paz num jardim como aquele. Mas o rei ainda não escolheu, porque havia um terceiro. Quando o terceiro pintor destampou o quadro, o rei levou um susto. Todos falaram: oh, o que era um quadro? Uma tempestade. As árvores se inclinavam pela força do vento. Pessoas corriam segurando as roupas. Um quadro cinza escuro, negro, pesado. Havia um grande abismo, uma grande cordilheira. E o rei olhou aquilo e disse: mas como que eu vou sentir paz no meio de uma tempestade dessa? Como que eu vou sentir paz com esse quadro que parece que o mundo está acabando? O pintor disse: chegue mais perto e olhe na fresta da rocha. A hora que ele chegou perto daquela grande montanha, havia ali uma fresta. E lá dentro havia um ninho com uma andorinha. E debaixo da asa, 4 filhotinhos. Tanto a mamãe andorinha como os filhinhos dormiam tranquilamente no ninho. E o pintor disse: ter paz na praia ou na praça, nesse belo jardim, é muito fácil. Mas a verdadeira paz, ela se mostra no meio da tempestade, no meio dos problemas, no meio da tribulação. E aquele pintor muito cristão disse: esta rocha é Jesus. Esta fresta na rocha são as santas chagas. E este ninho com andorinha é a nossa família. Se estivermos escondidos na chaga de Cristo, tempestade alguma tirará a nossa paz. E o rei não pensou 2 vezes. Claro, pediu para o terceiro pintor fazer esta obra de arte no seu castelo. E todos que olhavam aquela tempestade, o rei contava a mesma história e dizia sempre: olhe na fresta da rocha. É ali o nosso lugar. É ali o lugar da nossa família, dentro do coração de Jesus, dentro das chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. É ali que nós nos sentimos seguros, é ali onde a tempestade não nos toca, onde o mal não nos toca. Aqui é o nosso lugar. Aqui é o lugar da sua família, o coração de Jesus, as santas chagas. Quando eu estive em Jerusalém, eu trouxe essa bela cruz. É chamada da cruz das 5 chagas.
ou a cruz de Jerusalém. Essas 4 cruzinhas menores são as chagas das mãos e dos pés de Jesus. 4 chagas. Essa cruz maior é a chaga do coração. E aqui nós temos a Terra Santa, algumas pétalas de flor dos montes de Jerusalém. Temos aqui o incenso e a mirra. O incenso que Jesus ganhou no seu nascimento, lembrando que ele é Deus, e a mirra, a sua paixão. As pétalas de flores lembram a presença de Maria e a Terra Santa onde Jesus pisou. Esta é a cruz das Santas Chagas. Não é bonita? Olha que beleza! Que pela cruz das Santas Chagas, que Deus te abençoe. Você que está comigo agora, que Deus te abençoe pelas Santas Chagas de Jesus. Que bonito. Vamos rezar a oração de Santo Afonso sobre as Santas Chagas, preparando-nos para a bênção. Uma meditação tão bonita para você no dia de hoje. Feche os teus olhos. Eterno Pai, lançai vossos olhos sobre as chagas de vosso divino Filho. Estas chagas vos pedem todas as misericórdias para mim. Perdoai-me, pois, as ofensas que vos fiz. Apoderai-vos de meu coração todo, para que não ame, busque, nem deseje coisa alguma fora de vós. Para que não ame, busque, nem deseje coisa alguma fora de vós. Ó chagas de meu Redentor, formosas fornalhas de amor, recebei-me e inflamai-me, não com o fogo do inferno que mereço, mas com a santa chama de amor a este Deus que quis morrer por mim, à força de tormentos. E vós, eterno Pai, que pela paixão de vosso Filho unigênito e pelo sangue que ele derramou por suas 5 chagas, renovastes a natureza humana perdida pelo pecado. Concedei-me propício que, venerando na terra estas chagas divinas, eu mereça conseguir no céu o fruto do sangue preciosíssimo de Jesus. Fazei-o pelo amor do próprio Jesus Cristo e de Maria Santíssima. Amém. No coração de Jesus é o meu lugar. Que Jesus das Santas Chagas abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Sempre que precisarmos, podemos colocar o ninho da nossa família na fresta da rocha, o coração de Jesus, as suas 5 chagas. E dizer sempre, e professar sempre, Jesus, eu confio em vós. Vou conceder a todos a bênção com a cruz das Santas Chagas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus das Santas Chagas, sede nossa proteção.
sede nossa salvação. Jesus, eu confio em vós. Louvo a Deus por você estar comigo nesta meditação. Quanta coisa nós refletimos hoje. Que bênção! Então, se você gostou desta meditação, deixe aí o seu like, o seu joinha. Isso é muito importante para o canal Luz e Vida. Compartilhe este vídeo com outras pessoas. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e toque no sininho para você receber a notificação de novos vídeos. E eu quero ler o seu comentário. Terminando agora esta reflexão, escreva para mim. O que tem sido para você estas meditações da Quaresma? Tem ajudado? Tem aumentado a sua espiritualidade? O que mais te tocou na meditação de hoje a respeito das 5 chagas de Jesus? Lendo os comentários, as mensagens de vocês, meu coração se enche de alegria, porque eu vejo que eu estou no caminho certo, evangelizar. Então deixe o seu comentário, eu quero estar lendo e rezando por você. Que Jesus permaneça sempre ao nosso lado e que Maria Santíssima nos cubra com o seu manto maternal. Um forte abraço e até amanhã para mais uma meditação deste tempo da Quaresma. Fiquemos em paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Gratidão a Deus por mais este momento em que passaremos juntos. Estou feliz por estar agora com você e por saber que você também está agora comigo. Estou usando a estola, esta veste sacerdotal que nós recebemos no dia da nossa ordenação, e lembra o poder do sacerdote de administrar os sacramentos, entre eles a celebração eucarística, a Santa Missa. E é também com esta que eu atendo as confissões neste tempo da Quaresma. E por que eu estou com esta veste? Porque o tema desta quinta-feira da terceira semana da Quaresma é a Eucaristia. E tenho aqui também o cálice, que simboliza a Eucaristia, e que eu não vou dizer agora, mas daqui a pouquinho eu vou te mostrar, porque não é mais apenas um cálice, mas ele tem muito a ver com a minha vida de padre. O tema de hoje, grandeza da dádiva que Jesus Cristo nos fez na Santíssima Eucaristia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, nós lemos: em todas as coisas fostes enriquecidos nele. Jesus nos enriquece a cada momento, a cada instante, principalmente na celebração da missa. Permita-me ler aqui o sumário que nos coloca Santo Afonso de Ligório. É tão grande a dádiva que Jesus Cristo nos fez na Santíssima Eucaristia, que apesar de ser poderosíssimo, sapientíssimo, riquíssimo, não pôde nem... Meu Deus do céu! É tão grande a dádiva que Jesus Cristo nos fez na Santíssima Eucaristia, que apesar de ser poderosíssimo, sapientíssimo e riquíssimo, não pode, nem sabe, nem tem para dar-nos outra mais excelente,
Como é, pois, possível que os homens, tão sensíveis a qualquer delicadeza, fiquem insensíveis a tão grande dom e paguem o seu benfeitor com ingratidão? Se nós também fomos no passado tão ingratos, peçamos de todo o coração que Jesus nos perdoe. Então, mais uma vez, nós temos a graça de refletir sobre a Sagrada Eucaristia, a presença real de Jesus na igreja, no Santíssimo Sacramento do altar, na hóstia consagrada. E nesta introdução, Santo Afonso nos fala que Deus, na sua infinita bondade, não tem nada superior a nos dar do que sua presença na Eucaristia. Santo Agostinho, ele nos ensina, atenção, Deus é poderosíssimo, ou seja, ele pode tudo. Deus é sapientíssimo, ou seja, ele sabe tudo. Deus é riquíssimo, ou seja, seus tesouros são inesgotáveis. E Santo Agostinho faz a seguinte reflexão: Deus é poderosíssimo, e se quisesse, poderia, a um só sinal seu, criar 1000 mundos, cada qual mais belo. Contudo, apesar de ser todo-poderoso, não nos pôde oferecer outro dom mais precioso do que este. Está falando da Eucaristia. Ele continua: Deus é sapientíssimo e a sua sabedoria não tem limites. Salmo 145, versículo 5, fala sobre isso. Mas com toda a sua sabedoria, não sabe achar um dom mais excelente que a Santíssima Eucaristia. Ou seja, na sabedoria de Deus, não há nada maior e melhor do que a Eucaristia. E Santo Agostinho continua: Deus, afinal, é riquíssimo e os seus tesouros são inesgotáveis. Todavia, com toda a sua riqueza, não tem joia mais preciosa ou mais estimável do que esta para nos presentear. Então Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito poder, o melhor Ele nos ofereceu, que é a Eucaristia. Ah, meus irmãos, se todos os católicos acreditassem piamente na presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento, não haveria igreja que comportaria os fiéis nas missas dominicais e, quiçá, nas missas semanais. Quantos são os católicos que desconhecem isso e por isso dizem: eu sou católico não praticante, ou o tal do católico do IBGE, que de católico mesmo não tem nada. Desconhecemos a riqueza infinita da Eucaristia. E aqui se coloca uma pergunta: e a razão qual é? Qual é a razão de Deus não poder, mesmo com tudo aquilo, os atributos divinos, por que o melhor de Deus é a Eucaristia? E a razão é óbvia. Santo Afonso nos explica. Na Santíssima Eucaristia, Jesus Cristo nos dá não somente a sua humanidade, senão também a sua divindade. Então, quando nós vamos à missa
nós recebemos a hóstia consagrada, nós estamos recebendo Deus. Deus está ali. Deus é a Eucaristia. Será que todo católico entende isso? Pessoas que hoje são católicas, amanhã estão em outra igreja. Pasmem, pasmem. Ministros da Sagrada Comunhão, que já levaram Jesus para os doentes, já fizeram adoração ao Santíssimo, comungaram N vezes, hoje passaram para outra igreja. Vocês não entenderam nada? Não viveram nada? Será que aquilo ali foi só um teatro? Não entenderam, não adoraram a Eucaristia? Jesus vivo ali, dando-nos não somente a sua humanidade, mas a sua divindade. Se o Redentor nos não tivesse feito espontaneamente este donativo, quem é que ele ousaria pedir? Verdade. Imagine, quem teria coragem de chegar perto de Jesus e dizer para ele assim: Senhor, se quereis fazer-nos conhecer o vosso amor, escondei-vos sobre as aparências do pão e vinho e consenti que vos domemos como nosso alimento. Quem teria coragem de falar isso com Jesus? Senhor, mostra o teu amor por nós, se esconda no pedacinho de pão, se esconda num pingo de vinho. Seja Eucaristia para nós, nós queremos comer o teu corpo, beber o teu sangue. Gente, ninguém pediria isso a Jesus. Por mais que a pessoa tivesse uma ideia mirabolante, ninguém teria essa ideia. E se tivesse, ninguém ousaria pedir. E Jesus ofereceu isso espontaneamente. Foi ideia dele, foi desejo do seu sagrado coração. Como já refletimos na quinta passada. Que beleza, né, gente? Eu fico pensando, eu como padre, não existe padre sem Eucaristia, mas não existe Eucaristia sem padre, por isso precisamos rezar muito pelos nossos sacerdotes, o homem do altar, o homem destinado a ser ali o mediador entre Deus e os homens, trazendo Deus para os homens, levando os homens para Deus. Quão nobre é a missão da pregação? Claro, nós temos hoje na igreja vários pregadores, vários leigos que anunciam a palavra, mas o sacerdote, ele é o ministro da palavra por excelência, participando do munus episcopal, cada padre ligado ao seu bispo, e que tem o munus de ensinar, de corrigir, de dirigir, de formar. Isso é muito lindo. Você ser boca de Deus para o povo, você ler e interpretar as Escrituras. As pessoas têm grande facilidade para falarem mal dos padres. Essas pessoas deveriam rezar mais pelos padres. Papa João Paulo II disse algo parecido. Teríamos mais padres santos se os fiéis, ao invés de falarem mal, rezassem pelo sacerdote. Precisamos rezar mais. Reze pelo seu padre. Coloque aí nos comentários agora qual é a paróquia que você frequenta, qual é a igreja que você vai à missa e qual é o nome do padre. Reze agora por esse sacerdote, coloque aí a sua cidade, o seu estado, a paróquia e o nome do padre. E aqui, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? Quais os padres que você acompanha pelas mídias católicas? Pela TV, pela internet, no celular? Coloque aí o nome dos padres. Ó, qual que é o nome? Ó, coloca o nome dos padres aí. Tantos sacerdotes, não é? Padre Reginaldo Manzotti, Padre Marcelo Rossi,
tantos sacerdotes da Canção Nova, tantos padres evangelizadores da TV Evangelizar, das outras redes católicas de comunicação. Precisamos orar por esses sacerdotes que têm uma missão específica, um dom tão bonito, não é? De estar nos meios de comunicação católica. Precisamos rezar pelo sacerdote. Não há Eucaristia sem padre e não há padre sem Eucaristia. Jesus quis estar no meio de nós, na Sagrada Eucaristia, através das mãos do sacerdote. Eu falava há pouco do simbolismo deste cálice na minha vida. Por que esse cálice é tão especial para mim? Porque foi o cálice da minha ordenação. Foi a minha prima, a Eneida, junto com a sua família, que me presenteou com esse sagrado cálice, e que na minha ordenação, dia 27 de agosto de 2005, eu recebi das mãos de Dom José Belvino. E presidi a Santa Missa com esse mesmo cálice, a primeira missa da minha vida, no dia 28 de agosto de 2005. Eu fui ordenado num sábado e a primeira missa foi no domingo pela manhã. Ou seja, é a minha história presente naquele cálice. E todas as vezes que eu presido a Eucaristia, eu me dou a Jesus, eu me entrego à igreja quando eu digo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. Então o sacerdote, assim como você, é chamado não só a presidir a Eucaristia, a celebrar a Eucaristia, mas a se tornar a Eucaristia. É isso que eu tento fazer como padre. Corpo entregue, sangue derramado por Jesus. Por Jesus. Não há nada mais sagrado que a Sagrada Comunhão. Olha que bonito, a Eucaristia tem o nome de comunhão, né? Comum, união. Quando eu recebo, quando eu comungo, o meu coração se torna sacrário de Jesus. Isso é lindo. Meu coração se torna sacrário de Jesus. Ninguém teria a ousadia de pedir que Jesus se desse a nós na forma do pão e do vinho. Mas o que nunca poderiam imaginar os homens, concebeu e cumpriu o grande amor de Jesus Cristo. Ó prodígio de amor! Ó prodígio de amor! É graça, gente, não tem explicação. É graça. Santa Maria Madalena de Pazzi, ela vai dizer que depois da comunhão, a alma dela repetia como Jesus do alto da cruz, e nós podemos também repetir isso: tudo está consumado. Visto que o meu Deus se deu a mim mesmo nesta comunhão, ele fez um último esforço de seu amor para comigo e não tem mais nada para me dar. As graças que nós pedimos, trabalho, saúde, tantas graças que nós apresentamos a Deus, a união da família, restauração de casamento, tudo isso é menor do que a maior graça. Qual é a maior das graças? Jesus dá-se a nós na Eucaristia. E olha o que vai dizer Santa Maria Madalena de Pazzi: visto que o meu Deus se deu a mim mesmo em comunhão, quer dizer, a comunhão é Jesus, não é o símbolo, não é um biscoitinho bento, não é um pãozinho abençoado, é a presença real de Jesus. Jesus está ali. Depois pesquisem o milagre eucarístico de Lanciano, escreve Lanciano,
leia, pesquise. É o corpo do Senhor, é o sangue do Senhor. Se ele se dá a nós na comunhão, ele fez um último esforço de seu amor para comigo e não tem nada mais para me dar. É claro que Jesus não tem nada mais para me dar, ele se dá a mim. Quando Jesus se dá todo a mim, ele pode me dar mais o quê? O que nós não podemos ter com a Sagrada Comunhão é a ingratidão. E quantas pessoas são ingratas por não frequentarem as missas, por não clamarem o perdão do alto, não adorarem a Jesus Eucarístico. Pasmem, gente. Há pessoas até da igreja que falam que a adoração do Santíssimo não é necessário. Para que ficar adorando o Santíssimo Sacramento? Quer dizer, o que falta aí? Falta a concepção da presença real. Na cabeça de muita gente, a Eucaristia é para ser comida. Come, 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 encher o bucho e vai embora. Quando nós reconhecemos que ali está Jesus, nós nos alimentamos dele, porque Jesus disse, tomai e comei. Então nós nos alimentamos, manducare, mastigar, mas porque ele ali está, nós podemos adorar. A Eucaristia foi dada a nós como alimento, mas se é presença real e se Jesus está ali, nós podemos adorá-lo. Como tantos santos, tantos místicos tiveram a visão de, durante a adoração ao Santíssimo Sacramento, os anjos ali de joelhos, os santos de joelhos, quer dizer, o céu dobra os joelhos perante a Eucaristia, é presença real. Procure uma igreja hoje e faça um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Se você não puder ir, há inúmeros casos que impedem a pessoa de ir à igreja. Faça no seu coração um momento de adoração a Jesus vivo nos sacrários das igrejas de toda a terra. Imagine aí perto da sua casa qual é a igreja, como é o sacrário, e em espírito se coloque em adoração. Amém? Esse é o nosso PCE de hoje, ponto concreto de esforço. O momento de adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento. Assim como fizeram os pastorzinhos de Fátima, que foram impedidos de ir à igreja, de ir à missa, mas o anjo lhes levou à comunhão. Então, quando nós rezamos com fé, quando nós adoramos Jesus com fé, a sua igreja se torna, a sua casa se torna uma igreja e o seu coração um sacrário. Vamos rezar? Feche os olhos. Ó meu Jesus, o que é que vos levou a dar-vos inteiramente para nosso sustento? E depois deste dom, que mais vos resta para nos obrigar a amar-vos? Iluminai-nos, Senhor, e fazei-nos conhecer qual foi esse excesso de amor que vos levou a transformar-vos em alimento para vos unirdes a nós, pobres pecadores. Mas se vos dais inteiramente a nós, justo é que inteiramente nos demos a vós. Ó meu Redentor, como é que pude ofender-vos, a vós que me haveis amado tanto?
e que não pudestes fazer mais para ganhar o meu amor? Por mim vos fizestes homem, por mim morrestes, e vos fizestes meu alimento. Dizei-me, que vos resta ainda fazer? Que vos resta ainda fazer, Senhor? Amo-vos, bondade infinita. Amo-vos, amor infinito. Jesus, meu Deus, amo-vos sobre todas as coisas. Senhor, entrai frequentes vezes na minha alma. Inflama-me inteiramente no vosso santo amor e fazei com que tudo esqueça para só pensar em vós e não amar senão a vós. Maria Santíssima, rogai por mim, com vossa intercessão, tornai-me digno de receber muitas vezes o vosso Filho sacramentado. Que assim seja. Amém. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Que a presença de Jesus na Eucaristia nos dê ânimo, perseverança e resiliência para cumprirmos nesta vida a missão que temos nela. E terminada aqui a nossa caminhada terrestre, que o Senhor nos guarde para a vida eterna. É isso que nós ouvimos em toda missa que participamos. Jesus está vivo e ressuscitado no Santíssimo Sacramento do altar. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que Jesus permaneça ao nosso lado e que Maria Santíssima nos cubra com o seu manto maternal. Obrigado por você estar comigo em mais uma meditação. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, isso ajuda muito o nosso canal. Se inscreva no Luz e Vida se você ainda não está inscrito. Toque no sininho para que você seja notificado dos novos vídeos. E compartilhe este vídeo, gente. Vamos evangelizar também pelas mídias, pela internet. Envie este link para os seus contatos, seus amigos, para a sua família. Vamos evangelizar. Um forte abraço e te espero amanhã para mais uma meditação do tempo da Quaresma.
Amém.